Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 16, versículo 15, estamos falando sobre a recuperação dos israelitas e a sua vitória na batalha do Armagedon. Então, para falar dessa conversão dos israelitas, essa recuperação espiritual dos israelitas, eu quero aqui nesse trecho do Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, falar sobre a visão que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos. Então, para um israelita que nós vamos falar de Jesus para eles, nós temos que pensar, a visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel teve essa visão cerca de 2.600 anos atrás, quando ele estava cativo na Babilônia. Bom, nós sabemos que essa visão ainda não se cumpriu, porque a conversão de Israel ocorre quando o espírito humano, né, quando ele entra no corpo, ou seja, quando aquele corpo ganha vida. Então, Ezequiel viu um processo, e esse processo eu vou interpretar ele na história, como eu interpreto esse processo dos ossos se juntarem, surgirem nervo, carne, pele, ou seja, o corpo está formado. E o anjo então pergunta, mas e o espírito? Ou seja, tem um momento que Israel se forma como corpo, mas eles ainda não se converteram, ainda não tem vida, ou seja, o espírito ainda não entrou no corpo. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Israel já passa por um processo de recuperação, que podemos dizer que os ossos se juntaram, surgiu nervo, carne e pele, mas ainda falta o espírito entrar no corpo, ou seja, falta Israel se converter. Isso vai acontecer durante a grande tribulação. Isso vai acontecer de forma completa, próximo ao fim de Israel, ao fim da grande tribulação, e nesse momento da batalha do Armagedon. Se eles não se convertem, claro, seria o seu fim. Mas aí eles se convertem e eles então não são destruídos. Então, como nós podemos interpretar essa recuperação de Israel e conversão no fim da grande tribulação, comparando com o Vale dos Ossos Secos? Eu comentei para vocês. Israel foi comparado a um vale de ossos secos. Ezequiel usou ossos secos ganhando vida para falar da transformação dos judeus. Ezequiel estava cativo na Babilônia quando recebeu a revelação. No capítulo 1, versículo 1 do seu livro de profecias, ele diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ou seja, então ele está descrevendo essa visão que será a visão do Vale dos Ossos Secos, né? O comentário prossegue. Os ossos representavam a situação espiritual de Israel. Eles estavam sequíssimos. No versículo 2 ele diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ok? Então ele vê Israel e vê que Israel era como um vale de mortos, onde só tinham ossos, sequíssimos, velhos, né, sem vida. Era a situação espiritual de Israel. O comentário prossegue. Israel foi secando-se, até que no Novo Testamento, quando rejeitam o Messias, eles chegam ao estado de ossos sequíssimos, ou seja, o pior estado deles. Né? O momento que Ezequiel vive, Israel já estava separado de Deus. E eles já estavam tomando atitudes erradas, mas a atitude de rejeitar o Messias, eu considero a pior atitude da história de Israel. Então foi ali que os ossos tornaram-se sequíssimos. Ezequiel profetizou que esses ossos se juntariam. É o primeiro processo. Depois vocês leiam todo Ezequiel 37. A nossa chave aqui são esses versículos. Agora o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem,
E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Ou seja, então ele profetiza algum momento lá da visão de Ezequiel, algum momento futuro, em que Israel iria se juntar. Alguns interpretam esse momento como o retorno de Israel para Canaã, depois do cativeiro babilônico, mas não pode ser, porque então a visão teria que relatar esses ossos se juntarem, voltar, e depois ele relatar um período em que eles entrariam em um estado de morte novamente, porque eles são destruídos no ano 70, no ano 135. Então, em todo esse período do Novo Testamento, eles são ossos sequíssimos ainda. Os ossos ainda não se juntaram. Essa visão de Ezequiel, quando que ela começou a se cumprir? O comentário diz: essa profecia se cumpriu. Os ossos começaram a juntar-se em 1897, com o início do sionismo. Um judeu chamado Theodor Herzl, estudioso da história judaica, iniciou um movimento que chamou de Volta a Sião, ou sionismo, que pregava o retorno de todos os judeus para a terra de Canaã. Bom, vocês vão encontrar no meio evangélico alguns que criticam esse movimento chamado sionismo, né? Porque diz que foi um movimento político. Mas, gente, para Israel voltar para Canaã, é claro que tinha que ter um movimento político, né? Esse Teodoro, a história diz que ele vai juntar israelitas ricos do mundo e vão começar a comprar terras em Canaã. Isso, veja, 1897, antes deles receberem a autorização depois da Segunda Guerra Mundial, bem antes, eles já estavam num processo, tá bom? E ali eles começaram a trabalhar, comprando terras, algumas mandando judeus habitar nessas terras, e outras eles compravam e deixavam os árabes: vocês podem habitar lá, sabendo que essa terra está registrada no nosso nome. Então foi um processo político. E claro, infelizmente, hoje em Israel, não eram Israel convertidos a Deus, e também não eram sequer Israel cristãos, eram israelitas desviados, e que infelizmente entre eles haviam doutrinas erradas, né, heresias. O movimento ganhou força em 1917, quando a Inglaterra, vencedora da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu uma força de paz em Canaã, reduzindo assim o domínio árabe. Assim, o povo judeu teve mais liberdade para voltar para Canaã. Em Isaías 27, versículo 6, diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então, nesse momento, os ossos estão se juntando, ou seja, Israel está voltando para Canaã. Claramente, a revelação do Vale dos Ossos Secos está se cumprindo nesse processo, e vai assim até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando eles vão ganhar o direito de habitar definitivamente na terra. O comentário prossegue: os ingleses ocuparam Jerusalém entre 9 e 11 de dezembro de 1917. Este foi mais um passo importante para que os ossos se juntassem, pois diminuiu o domínio árabe. O próximo passo era surgirem nervos. O versículo 8 da revelação de Ezequiel, da visão de Ezequiel. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Bom, então aqui nesse versículo ele já relatou 3 processos. Então vou falar primeiro sobre surgirem nervos, né? Quando que o corpo vai dar então um segundo sinal de vida. O cumprimento dos nervos surgirem ocorreu em 14 de maio de 1948, quando a ONU confirmou esta independência. Os Estados Unidos manifestaram seu apoio e Ben-Gurion decretou a autonomia do Estado de Israel, e cumpriu-se Isaías 66, versículo 8.
Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Ou seja, esse momento aqui que Israel veio se juntando, foi crescendo o número de israelitas em Canaã, e quando chega em 1948, surge, né, a independência do Estado de Israel. No ano anterior, 1947, a ONU já havia autorizado os israelitas a retornarem, e em 1948 eles decretam a independência. Então, esse momento aqui é a interpretação natural, que é um segundo passo nessa recuperação de Israel. Primeiro eles foram se juntando na terra e agora surgiram negros, ou seja, ganharam independência. O comentário prossegue. Até o islâmico que leu o Alcorão sabe que Israel não deve retroceder. Veja, eu coloquei um texto do Alcorão, do que Maomé ou Muhammad, como você queira, quando ele escreveu não havia essa rivalidade, essa luta pela terra de Canaã. Maomé queria as terras árabes, o mundo árabe, e ele até procurava agradar os judeus para ver se os judeus reconheciam ele como profeta. Então veja o que ele disse na 5ª surata, versículos 20 e 21. Recorda-lhes de quando Moisés disse ao seu povo: ó povo meu, lembrai-vos das mercês e Deus para convosco, quando fez surgir dentre vós profetas, e vos fez reis, e vos concedeu o que não havia concedido a nenhum dos vossos contemporâneos. Ó povo meu, entrai na terra sagrada que Deus vos assinalou, e não retrocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. Então eu fico pensando, olha, eu estudo a Bíblia, e tudo que eu vejo na Bíblia é uma coerência da verdade divina. Eu fico pensando, o muçulmano que ele leu o Alcorão, ele deveria olhar para esse texto e falar, olha, Muhammad, ele falou que os israelitas não devem retroceder nessa sua luta para entrar em Canaã, para conquistar a terra sagrada. Um outro texto, também a 10ª surata, versículo 93 diz: e concedemos aos israelitas um agradável abrigo e os agraciamos com todo bem. Mas disputaram entre si depois de receberem o conhecimento. Teu Senhor julgará entre eles pelas suas divergências no dia da ressurreição. Então, eu cito esses dois exemplos de texto do Alcorão para considerar que os muçulmanos não deveriam ser contra os israelitas, segundo o profeta deles. O comentário prossegue. Após surgirem nervos, o profeta Ezequiel viu crescer carne que cumpriu-se na guerra dos 6 dias. O Egito fez uma aliança com os sírios e os jordanianos. Em 26 de maio de 1967, o líder egípcio Gamal Abdel Nasser fez uma declaração que demonstra a sua intenção maligna. Nosso objetivo básico é destruir Israel. Ou seja, isso 19 anos depois que Israel decretou a independência, ou seja, 19 anos em que o corpo tinha surgido nervos. Agora vem um momento fundamental que já é o segundo processo, ok? Que é crescer carne. Por que essa guerra será o segundo processo? Vamos prosseguir que eu vou explicar para vocês. Ele disse, então, nosso objetivo básico é destruir Israel. Nasser pediu à ONU que retirasse as tropas internacionais que protegiam o Sinai. A guerra começou em 5 de junho de 1977 e terminou em 11 de junho do mesmo ano. O resultado final foram 10 mil egípcios mortos, 15 mil jordanianos e sírios mortos. Os judeus venceram
mesmo sendo proporcionalmente falando 3 contra 100 dos países árabes. Então você tinha na proporção 3 soldados israelitas contra 100 soldados árabes. E nesta guerra os judeus ampliaram para quase 4 vezes mais o seu território. E aí eu tirei um trecho aí do livro Israel, Gog e o Anticristo, do Abraão de Almeida, que é bem interessante para nós tratarmos desse momento de recuperação de Israel. Ele diz: o jovem judeu Abraão Eliezer, cristão evangélico, ou seja, um judeu cristão, tá bom? Que serviu na guerra de 1967, dá-nos o seu eloquente testemunho. Antes da guerra dos 6 dias, um homem idoso andava pelas ruas de Jerusalém, predizendo exatamente o que se iria passar e o dia em que o conflito principiaria. Então você veja, poderia existir um israelita temente a Deus nesse período, né, e que Deus revelasse essa guerra a ele? Não é impossível, né, porque Deus está nesse processo de recuperação de Israel. Então, o jovem que declara isso é um cristão. Esse homem ele também poderia ser um judeu cristão, ou poderia ser um judeu fiel às Escrituras, que Deus tenha revelado isso a ele, né? Nós só não temos como precisar. O comentário do Abraão de Almeida prossegue. Ele declarou que o Deus de Israel está vivo e que prometeu estar com o seu povo durante a batalha. A profecia cumpriu-se literalmente. Deus lutou por Israel na guerra dos 6 dias, pois de outra forma nunca poderíamos vencer, tal a desproporção dos exércitos em cena. Depois da guerra, alguns dos meus companheiros disseram-me que as nossas forças haviam avançado com tanta rapidez que tomaram um campo de aviação egípcio na península do Sinai, antes dos aliados árabes serem avisados. Sem nada suspeitarem, os árabes telefonaram para o campo, oferecendo aviões de combate argelinos. O nosso oficial respondeu em egípcio, pedindo a aterrissagem dos aviões. Todos eles foram imediatamente capturados. O mais interessante ocorreu na campanha do Sinai, com os militares egípcios feitos prisioneiros. Perguntamos a um dos veteranos de guerra egípcio por que motivo desistiram eles com tanta facilidade. Respondeu-nos que tanto ele como seus companheiros tinham visto anjos ao lado dos israelitas. Verdadeiramente Deus interveio em defesa da minúscula nação israelita, relatado no livro Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida. Então eu considero esse, tá bom? O processo de surgir carne. Então primeiro os ossos se juntaram, depois surgiu o nervo em 1948, em 1967 eu considero o processo então de surgir carne. E o comentário prossegue, olha, a carne surgir foi retratado por Jesus comparando ao ato dos ramos da figueira se tornarem tenros. Jesus falou também da recuperação de Israel. Qual foi o simbolismo que Jesus usou? Jesus não usou de ossos se juntarem, tá bom? Nem surgirem nervos. Mas o processo que Jesus fala já é de um corpo existente, uma figueira. Veja o que ele diz em Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. É claro que Jesus aqui, ele está falando dos israelitas, tá bom? Israel é normalmente simbolizado na figueira. Teve outro momento que Jesus procurou fruto na figueira, que era Israel, não encontrou e deu ordem para que aquela figueira secasse. Bom, a figueira secou, tudo bem, mas Jesus está dizendo agora que haverá um momento em que a figueira não estará mais seca, ela vai se recuperar, tá bom? É como os ossos se juntarem e surgirem nervos, ou seja, a figueira renasceu, ela não está mais seca como Jesus falou, ok? Então,
esse processo que Jesus falou dos seus ramos se tornarem tenros é o mesmo processo da carne surgir. O comentário prossegue. Após os ossos se juntarem, surgir nervo e carne, o profeta Ezequiel viu a pele ser estendida pelo corpo. No versículo 8, vou ler novamente, ele diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne. Esse foi o processo que nós vimos. Surgiram os nervos, os ossos se juntaram, surgiram nervos e depois carne. E agora, o profeta, ele vê também estender a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. Bom, quando, então, teve esse novo processo na recuperação de Israel? Quando surgiu, quando estendeu-se a pele sobre o corpo? A pele foi estendida no corpo na guerra do Yom Kippur, no dia 6 de outubro de 1973. No dia de Yom Kippur, quando os israelitas não ouvem rádio, não leem jornal, dedicam-se à oração e ao pedido de perdão a Deus pelos seus pecados, o exército egípcio atravessou o canal de Suez e invadiu o sul de Canaã. E as tropas sírias invadiram o planalto de Golã, ao norte de Canaã. Os árabes viram uma oportunidade de vingar a derrota humilhante na Guerra dos 6 Dias, em 1967. A pele ser estendida no corpo é descrita por Jesus como brotar em folhas na figueira. Bom, então veja, essa guerra de 1973, ela foi importante, foi a última grande guerra de Israel e foi o último grande processo que Israel passou. O próximo processo significa o Espírito entrar no corpo, significa Israel se converter. Isso só ocorre dentro da grande tribulação. Não acontece antes. A igreja não verá o processo da conversão de Israel. Pois bem, e esse processo, então, da pele estendida no corpo, Jesus também falou dessa recuperação de Israel. Esse mesmo versículo 32, quando ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Então Jesus falou de um primeiro processo de se tornarem tenros e depois de brotarem folhas. Ele diz: saber que está próximo o verão, ou seja, está próximo dela gerar fruto, ou seja, está próximo de Israel gerar fruto. Então observe, Jesus teve um determinado momento que ele não encontrou fruto na figueira, ele deu ordem para a figueira secar, mas a figueira começou a se recuperar. Quando? Quando Israel começou a voltar para Canaã, ok? Com o início do sionismo e com a independência do Estado de Israel em 1948, ok? Ali a figueira começou a se recuperar. E quando os seus ramos se tornaram tenros? 1967, na Guerra dos 6 Dias. Quando que brotaram folhas? Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, quando Israel mostrou a sua força. Inclusive, em 1973, hoje já está provado, Israel já tinha armas atômicas. Então Israel já era uma potência. Poucos países no mundo naquela época possuíam arma atômica. Se eu não me engano, eram Estados Unidos, Rússia, a China, a Inglaterra e a França. E Israel também já tinha armas atômicas. Isso hoje é provado. O comentário prossegue. A última parte da revelação do profeta Ezequiel descreve o espírito retornando ao corpo, ou seja, a ressurreição espiritual do povo de Israel. As primeiras etapas da revelação do Vale dos Ossos Secos já se cumpriram, mas o espírito entrar no corpo, mas o espírito entra no corpo no fim da grande tribulação, quando Israel se converte a Jesus. Ou seja, isso vai acontecer ainda no futuro. E, como eu disse, nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista, ou no arrebatamento secreto, como alguns chamam agora. Ok? Nós não veremos esse processo de conversão a Israel. Quando eu gravo algum vídeo e coloco no YouTube, eu coloco a possibilidade. Jesus pode me arrebatar, nos arrebatar hoje,
e essa mensagem fica aí durante a grande tribulação, para os israelitas ouvirem. Por isso, em diversos momentos nesse curso de Apocalipse, eu coloquei tópicos falando da conversão de Israel, eu coloquei tópicos de quais os argumentos que as duas testemunhas usariam, quais os argumentos que os 144 mil usariam para evangelizar os israelitas. Pois bem, a revelação de Ezequiel prossegue. Agora eu vou ler 3 versículos, os versículos 9, 10 e 14. Observe. E ele disse-me, profetiza ao Espírito. Observe que é Espírito com letra minúscula, né? Porque está falando do Espírito dos homens, Espírito dos corpos, que vão ressuscitar. Então aqueles corpos agora com Espírito terão vida, ou seja, voltaram à vida, ressuscitaram. Lembrando que é vida espiritual, vão ressuscitar espiritualmente. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz Adonai Yahvé, o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Observe que já é retratado como um exército. Por quê? Essa ressurreição espiritual, essa conversão, ocorre nesse momento de aperto na batalha do Armagedon. Por isso que eu reservei esse momento para falar dessa conversão de Israel. Ok? É um exército grande e extremo. E o versículo 14. E porém neles o meu Espírito. Ou seja, agora falando de Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Yahvé, disse isso, e o fiz, diz Yahvé. Tá bom? Então, é o processo de recuperação espiritual de Israel. E Jesus Cristo, ele retratou como um paralelo na parábola ali da figueira. Ele retratou também os processos finais de Israel. O processo final, quando Israel dá fruto, significa fruto aqui, é fruto de conversão. Tá bom? Lembre-se que João Batista chegou para eles e falou o seguinte, olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa frutos de arrependimento? Frutos de arrependimento significa conversão. Eu sempre uso isso para explicar. Se eu vivesse nos dias de Lutero, eu explicaria aquele herege como ele estava errado quando ele defendeu que a epístola de Tiago tinha que ser jogado fora da Bíblia, tinha que ser rasgada. O homem que fala isso claramente é um herege. O homem de Deus não fala isso de jeito nenhum. E ele defendeu isso por uma ignorância que eu considero simples. Tá bom? A questão de obras. Poucas pessoas conseguem entender e explicar obras e harmonizar o apóstolo Paulo com o Tiago. Eu digo que isso é fácil. É só você começar por esse ponto que eu estou. João Batista, ele fala que existe um tipo de obra, que ele chama de fruto, ok? Que representa o arrependimento, tá bom? Então, como que eu comparo isso? Tá bom? Como eu explicaria para o herege Lutero? Seria o seguinte, você tem obras que podem levar o homem à salvação? Claro que não. O apóstolo Paulo é bem claro em dizer, tá bom? Que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Então, obras não levam o homem à salvação. Agora o segundo ponto, que aí nós chegamos em Tiago, que Tiago complementa Paulo. Paulo falou que a obra, antes da salvação, ela não tem função nenhuma. A obra não pode levar o homem à salvação. Aí Tiago chega e explica, depois que o homem alcançou a salvação, ele gera obras. Tá bom? Então, as obras, elas mostram o homem convertido, ela mostra a fé. Por isso que o apóstolo Tiago falou, né? Eu mostro a minha fé pelas obras. Ou seja, ele está falando de obras depois que o homem se converteu.
esses homens das igrejas reformadas, eles criticam o homem simples das Assembleias de Deus. Eu fui criado por pregadores simples das Assembleias de Deus, que eles explicavam isso de maneira simples. Simples. Eles diziam: eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. Ou seja, quando eles diziam: eu não trabalho para ser salvo, ele está falando das obras que o apóstolo Paulo disse: nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Ou seja, eu não pratico obras para ser salvo. E a complementação do pensamento do irmãozinho simples da Assembleia de Deus, qual era? Eu trabalho por ser salvo, ou seja, eu pratico obras por ser salvo. Que obra é essa? É a obra que João Batista falou, tá bom? Ele disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos? São obras. Obras são atitudes humanas. Então, nenhuma atitude humana pode levar à salvação. É a obra que o apóstolo Paulo fala. Mas as atitudes humanas mudam depois que ele alcança a salvação. É a obra que o Tiago falou. Isso é simples. Aí Lutero, como eu já mostrei para vocês em outro tópico, ele era ligado a um braço da maçonaria, que é a Rosa Cruz, ou seja, era um satanista. Depois nós estudaremos. Teve um grupo de profetas que nós até hoje não sabemos sobre esses profetas, que é os chamados profetas de Zical. Não sabemos o que eles pregavam. Por quê? Porque naquele período, igreja católica e igreja luterana perseguiam as igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Então Lutero, ele dirigiu o assassinato dos profetas de Zical, que foram lá na Alemanha profetizar contra ele. O que esses profetas de Zical literalmente pregavam? Eram pentecostais fiéis a Deus? Nós não temos como responder isso, porque o assassino deles foi o único que descreveu o que eles pregavam. E aí pode ter inventado um monte de heresias sobre eles. Ok? Então, eu aproveito sempre para lembrar: cuidado com as igrejas reformadas, que eles são um problema. Tá bom? Então, essa questão da recuperação do Estado de Israel, ela culmina com essas palavras de Jesus. Em Mateus 24, eu li o 32 para vocês, que falam dos ramos se tornarem termos de brotarem folhas, e ele diz: sabei que está próximo o verão, ou seja, está próximo de Israel gerar fruto. Aí chega no versículo 33, ele diz: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bom, eu digo que esse versículo 34, nós vamos conhecer a interpretação final dele, no máximo aí em 2029, se Jesus não arrebatar a igreja antes. Por quê? O que significa o termo geração? O termo geração, ele é aplicado, por exemplo, à igreja, dizendo: vós sois a geração eleita. Então, geração é um povo, tá ok? Então, esse texto poderia se aplicar a Israel, chamando Israel de povo, tá ok? Durante a grande tribulação, eles voltam a ser a geração eleita, vamos assim dizendo, até utilizando também as palavras do apóstolo. Mas o termo geração, ele também, em outros momentos, representa um período de tempo, um intervalo de tempo, que pode ser 40, 50, 60, 70, até 80 anos, é o limite, né, de tempo para a geração de um homem. O homem vive até 80 anos, conforme a Bíblia. Ou seja, então, em 2028, vai fazer 80 anos que Israel voltou para a terra de Canaã. Então poderia ser esse o cumprimento desse termo geração. Nós não temos como saber agora, não dá para nós irmos além do que está escrito.